Amém. Vamos iniciar, então, nessa noite abençoada, esse nosso estudo do Grupo de Jesus, grupo esse em que nós priorizamos falar do Salvador, do Mestre, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que cuida de nós em todo momento da nossa vida, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a você, irmão e irmã, que está vendo depois do ao vivo, né? E vamos iniciar nessa noite com uma oração que eu irei fazer. Estamos aqui com dois irmãos aqui do Grupo de Jesus, professor, que estão nas conduções. Um está na rodoviária e o outro está dentro do ônibus. Maravilha. Isso mostra o carinho, o amor e a necessidade que eles sentem em ter a palavra de Deus em suas vidas. Vamos orar? Senhor, te louvamos na noite desse dia, glorificamos a Ti. Muito obrigado, Jesus, por tudo que Tu tem feito por nós. Muito obrigado por estarmos com essa possibilidade de nas nossas casas, de nossos aparelhos, podermos nos conectar e falar contigo, ouvir a Tua voz. Use o nosso professor, guarde o nosso professor, dê força, dê resiliência, capacite ele mais, para que cada dia mais ele possa se tornar mais íntimo de Ti, Senhor. Te Amém. louvamos. Use ele da maneira como Tu sempre tem usado. Abra portas, traga ouvidos para ele, Senhor. Aleluia. Quebra as barreiras, Senhor. Quebra as barreiras das igrejas. Destrói, Senhor, esses homens maus que não querem que a Tua palavra seja disseminada. Quebra o demônio também que, às vezes, segue esses líderes, esses pastores que não gostam de se aprofundar no Teu livro sagrado. Por isso, Senhor, nós clamamos para que Tu possa, Senhor, libertar os que ainda estão cegos, que não conseguem ainda adentrar a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, por favor, faça um milagre em nós e em todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Como é de costume, vamos ler o texto sagrado que se encontra no livro de Lucas, 33 ao 46. Diz assim a palavra do Eterno. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartiram suas vestes, tirando a sorte. O povo estava olhando. As autoridades caçoavam dele, dizendo: salvou os outros? Salve-se a si mesmo. Se é o Messias de Deus, o eleito. Também os soldados zombavam dele. Aproximavam-se e, oferecendo-lhe vinho, vinagre e repetindo, aproximavam-se, oferecendo-lhe vinho e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendia. Nem tu, que sofres a mesma condenação, temes a Deus? Quanto a nós, é justo, porque recebemos o pagamento do que fizemos. Este, ao contrário, não fez nada de mal. E dizia: Jesus, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Jesus lhe respondeu: eu te asseguro, hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase meia-noite, caíram as trevas sobre toda a região, até às 3 da tarde, porque o sol escureceu. O véu do templo se rasgou ao meio, e Jesus gritou com voz forte: Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Dito isso, expirou. Por favor, professor. Amém. Boa noite, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Vocês estão ouvindo bem?
Bem, Então tá bom. Vamos lá. Essa é uma das passagens mais lembradas, celebradas, lidas acerca da pessoa do nosso Senhor Jesus, que é a questão da sua crucificação e de quando ele entrega o seu espírito a Deus, intercedendo antes ao Pai para que perdoasse aquelas pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Esse texto, claro, ele pode ser abordado de várias formas, né? Ele é um texto muito rico, a gente pode aqui entrar em várias situações. Mas como no grupo de Jesus, o orientador, né, o Pagola, ele escolheu Lucas, isso tem uma motivação bem interessante. O Evangelho segundo Lucas, ele mostra aquela jornada, aquela missão do Jesus orante. É um Jesus que ele parte das regiões ali da Galileia e ele tem uma obra missionária a ser feita em Jerusalém. Então ele é o Jesus missionário, é o Jesus viajante. Então o Evangelho segundo Lucas, ele é uma grande jornada, uma grande viagem de Jesus até chegar em Jerusalém. Jerusalém, ele é o foco desse evangelho. Tanto é que se você pegar lá em Lucas capítulo 4, falando acerca das tentações, e elas são importantes aqui também, lá você vai verificar que, ao contrário de Mateus, que coloca a última tentação de Jesus, os reinos desse mundo, mostrando os reinos, em Lucas, a última tentação é no templo em Jerusalém. Então, isso é um indicativo que a grande tentação de Jesus se encontra em Jerusalém. Mas, mesmo assim, Jesus ele vai caminhando, ele vai até Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, né, ele tem aquele confronto no templo, ele é recebido pelo povo, mas logo ele já vai ser torturado, ele vai sofrer na mão dos governantes, ele vai ser zombado. O texto em Lucas mostra algo bem interessante, que Herodes e Pilatos eles estavam sem se falar, e por causa de Jesus eles voltaram a se falar. É uma coisa bem interessante. Ali existe uma zombaria bem grande com o Senhor Jesus, né, que ele é considerado como o rei dos judeus. Então há uma túnica que é colocada sobre ele, a coroa de espinhos, mas Jesus ele segue firme no seu propósito de ir até a cruz. Ali nesse ambiente, quando a gente fala das tentações, surge algo bem interessante. Então eu vou falar rapidamente aqui com os irmãos, para depois passar a palavra para o irmão Isaías, para vocês poderem comentar. Como eu disse, Lucas ele mostra que a tentação final é em Jerusalém. E as expressões das tentações finais de Jesus em Jerusalém são as mesmas que a gente encontra lá no deserto. Você não é o filho de Deus? Se você é o Messias, se você é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Olha que proposta interessante, né? Uma grande tentação seria Jesus salvar a si mesmo, no seu momento de dor, no seu momento de angústia, no seu momento ali de carregar os nossos pecados. Essa proposta maligna foi feita para ele. E salvar também aqueles homens que estavam naquela situação. Se nós trouxermos isso para a nossa vida, nós também somos sempre tentados, né, a resolver os nossos problemas do nosso jeito. Nós sempre somos tentados a nos salvar a nós mesmos. Então, muitas vezes a gente busca essa saída, a gente não busca a saída em Deus. Jesus, mesmo no momento de maior dificuldade da sua vida, de maior sofrimento, ele não abandona o desígnio de Deus. Ele não busca nenhum atalho, ele não busca nenhuma alternativa em que ele mesmo poderia agir segundo a sua sabedoria, a sua força, a sua capacidade. Ele sabe que o reino dele não é desse mundo. Se o reino dele fosse desse mundo, ele contaria com os servos dele para a implantação desse reino dessa forma, a força através da batalha. Mas Jesus ele vai vencer todas as coisas na cruz do Calvário. O texto de Lucas ele é rico porque ele vai apresentar um fator, e aqui eu acho que é o fator mais importante, é o fator primordial, no qual eu vou comentar com vocês e eu vou encerrar essa introdução. Somente nesse evangelho que surge essa expressão do paraíso, como bem leu o irmão Isaías. Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os irmãos percebam que a palavra não fala hoje mesmo, né? Existe um costume das pessoas
de citarem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não existe essa expressão hoje mesmo. Está dizendo, hoje estarás comigo no paraíso. A questão do texto não é saber a localização do paraíso, o que tem no paraíso, como que é o paraíso, se o paraíso mudou de localização ou não. É inútil nós abordarmos isso. O texto não foi escrito para isso. Mas então, por que foi colocado ali o paraíso? Quando nós falamos de paraíso, a literatura judaica, ela vai dizer o quê? Que havia um paraíso na Terra. Que naquele paraíso vivia aquele casal inicial. Né? Aquela figura de Adão e Eva, como sendo representantes da humanidade, eles viviam num paraíso utópico, num jardim de delícias, aonde eles podiam gozar da comunhão com Deus livremente. E o texto é muito legal, por quê? Porque nesse paraíso, mesmo com tudo a favor, o casal original, ele cede à tentação do maligno. Então, olha, o ambiente era totalmente favorável, o ambiente era bom, eles tinham tudo à sua disposição. Mas ao ceder à tentação maligna, eles são expulsos do paraíso. Então, o paraíso ali é figurativo. É mostrado ali que um querubim, né, cercou ali a árvore da vida, e eles não tiveram mais acesso a esse paraíso. Então, o homem foi expulso do paraíso. Um homem que era cheio de virtudes, um homem que era perfeito, um homem que tinha todas as habilidades, que tinha todas as condições de viver naquele paraíso por obedecer o seu coração segundo a tentação satânica, a tentação da serpente, segundo a tradição cristã interpreta. Esse homem ele perde o paraíso e nunca mais ele volta ao paraíso. Agora, olha que interessante. Na cruz, no ambiente de maior dor, em oposição lá ao ambiente do paraíso, Jesus, no seu momento de maior crise, de maior dor, ele oferece o paraíso para um homem que era totalmente indigno. Então vejam o contraste que interessante. O homem perfeito, o homem que foi criado no padrão, o homem que não foi colocado ali de maneira errônea, ele perde o paraíso. E agora o paraíso é restituído para uma pessoa que está no sentido da morte. Ele está ali pagando, né, o preço pelos seus erros. Ele está ali ao lado de Jesus. Jesus é um homem inocente que está ali, mas aquele homem não, ele reconhece que ele é um bandido. Ele reconhece que ele é uma pessoa que errou muito e que ele merece estar ali crucificado. E ele tem ali um desígnio, uma revelação do Espírito, porque ele pede para Jesus que Jesus lembre dele quando Jesus entrasse no reino. Ele não pediu para ser salvo, ele não pediu para ocupar uma posição muito grande, ele não pediu para ser um atalaia, ele não pediu para ser um homem rico, ele não pediu para ter posições, ele só pediu para que Jesus lembrasse dele quando entrasse no reino. Aí eu pergunto, como é que ele poderia falar de reino num momento de dor, onde ele está vendo que Jesus está morrendo ali como ele? Jesus está sendo crucificado como um malfeitor. E aquele homem consegue enxergar pelo Espírito que Jesus entraria no reino. Aí Jesus não apenas garante que vai lembrar dele, mas Jesus oferece o paraíso para um bandido. Esse é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É a máxima da fé cristã. O paraíso ele é concedido gratuitamente para as pessoas mais indignas, para aquelas pessoas que por elas mesmas elas não teriam capacidade nenhuma, nem de pensar num local como esse. Mas ao ser perguntado, ao ser ali instado sobre essa questão, Jesus, ele perdoa aquele homem e ele demonstra que o paraíso está aberto novamente para todos os pecadores. Então, naquela cruz, ali Jesus crucificado ao lado de dois, pelo menos, né? Tem uma discussão se ele foi crucificado ao lado de 4 pessoas ou de 2 pessoas. Eu sei que aqui não é ambiente para a gente tratar disso, mas pelo menos aqueles dois ali com quem Jesus trava o diálogo é uma representação muito bonita. É para a gente nunca esquecer que no momento da condenação pode existir a salvação. Então não há ninguém tão mal que não possa ser alcançado pelo seu Jesus. Mas mesmo a pessoa que é má, ela precisa reconhecer a sua malignidade em comparação a Cristo. O outro bandido, ele manteve a sua posição e ele não teve essa promessa garantida para ele. Agora, já aquele que reconheceu a sua maldade e que Jesus era um homem inocente,
ele teve a promessa dos próprios lábios do Senhor, que ele estaria no paraíso. Então, quando Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, ele cumpre todo o propósito de Deus. E esse propósito nos garante que todos nós, os maiores pecadores, os mais indignos, temos acesso ao reino de Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém, professor. Maravilha, glória a Deus. Dá vontade de sapatear, né? Dá vontade de sapatear no poder com essa fala do nosso professor. E eu creio que hoje teremos a irmã Jacira com a sua companheira ali, a nossa amada irmã, participando. A irmã Cissa chegou, graças a Deus, com a foto nova, a foto bonita que a irmã Cissa botou. Pimenta também está aí. O Pimenta também chegou. Isaías. Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Isaías, posso falar? Por favor, pode falar. É que eu estou dentro do ônibus, mas eu tenho duas colocações a fazer. Fica à vontade. Primeiro é o seguinte, na hora da crucificação, não tinha ninguém ali, os discípulos, estava todo mundo tocado. E aí a gente tem um diálogo que acontece ali. O Lucas trabalhou, o professor, o Lucas trabalhou com a tradição oral, porque quem relatou para ele esse fato? Alguém deve ter relatado, ou então ele pesquisou em algum lugar. Né? E, por outro lado, a gente fica pensando, se não tinha ninguém ali, como é que esse relato foi feito com detalhes? Um falou isso, outro falou aquilo, outro respondeu isso e aquilo. Como é que a gente pode entender isso? O diálogo e o relato que o Lucas faz. Interessante. Por favor, professor. A gente pode considerar 2 pontos aí. Se nós considerarmos o relato como sendo um fato teológico e não histórico, o fato teológico ele é construído pela comunidade para mostrar a intencionalidade da sua escrita. Então, não exige uma obrigatoriedade da historicidade do texto. Ou seja, não importa para a comunidade se o diálogo ele ocorreu dessa forma ou não. O que importa é o ensino teológico. Isso se nós considerarmos a passagem como um fato teológico. Se nós considerarmos como um fato histórico, se de fato ocorreu isso mesmo, o que a gente pode compreender? Que o próprio Cristo ele deve ter passado para a comunidade, ali para eles, essas tratativas. Por quê? Depois da sua ressurreição, ele ainda fica 40 dias ali com os discípulos. Então, possivelmente, vamos pensar de maneira histórica, eles devem ter questionado algumas coisas do Senhor Jesus, e aí isso aí foi passado para eles, né, através da tradição oral, da onde Lucas recolhe isso. Exemplo também é a passagem do anjo falando com Maria. Ali não havia nem Cristo, né? Havia Maria e o anjo. Então, como é que ele soube do diálogo de Maria com o anjo? Da mesma forma, você pode considerar como um fato teológico, e se o fato é teológico, não importa a historicidade do texto. A comunidade constrói aquele fato teológico para trazer um ensino para a comunidade. Se é um fato histórico de fato, a Maria deve ter passado para as pessoas. O sonho de José, ele sonhou e o povo ficou sabendo do sonho dele. Se ele não contou para ninguém, né? Da mesma forma. Se é fato teológico, é uma construção da comunidade. Se é fato histórico, existe a tradição. Foi passado ali, deve ter comentado com a Maria, que comentou com a oralidade. A oralidade era a cultura da época, né? A oralidade, ouvido a ouvido. Até porque o nome de Maria consta ali de Atos capítulo 1. Maria está ali no dia de Pentecostes, reunida com a comunidade. Então, ela possivelmente é uma fonte muito importante desses ditos aí, né? Amém. E tem um detalhe aí também, tem um detalhe muito interessante, que é a questão, João, do sofrimento de Jesus. Jesus ele ficou
2 dias, 2 dias, professor, sofrendo, não é isso? Sim, Passando de Herodes, Pilatos, e indo em todas aquelas lideranças, sendo espancado, sendo humilhado, sofrendo todas as questões humanas, desumanas possíveis, certo? sim, certo. E ele é levado à cruz, João, naquelas condições que em Salmo 22, quando você lê Salmo 22, você consegue ver os detalhes, irmã Jacira, de como Jesus estava. Salmo 22. Ali fala que ele teve um ataque cardíaco, que a língua se colou, a língua se colou ao céu da boca, que os ossos dele se desconjuntaram, em Salmo 22, não é? É um texto que foi escrito, acho, 1000 anos antes de Cristo e 400 anos antes de morte de cruz. Então, um texto bem anterior já contava que eles maneavam os beiços para fazer aquela o termo moderno que se usa, zoar, né? Zoação, né? Zoar Jesus, fazer chacota com ele. Mas o mais interessante, professor, que eu gostaria que o senhor falasse, confirmasse ou não, é que aqueles presos que estavam com Jesus, eles não sofreram essas torturas que Jesus sofreu. Eles estavam presos ali, tranquilo e tal. E Jesus, quando chega na cruz, às 9 horas da manhã, se eu não me engano, eles são colocados aquelas três cruzes ali, certo? Jesus no meio, tarará, e a Bíblia diz que eles ficaram, em média, de 6 a 8 horas, dependendo do horário romano, etc. Eles ficaram esse tempo todo na cruz. Uns historiadores dizem que, em Marcos, diz que os dois presos que não tinham sofrido tortura, eles humilhavam Jesus, os dois, em Marcos. Então, os dois começaram a... Por quê? Eles estavam tudo bonzinho, né? De repente estavam com a mão furada ali, mas estavam bonzinho. E Mas Jesus isso está aí, ali. Quero... Oi. quando o governo romano deixava ele na cruz por muito tempo, até que talvez os abutres viessem comer para servir de exemplo. Os Isso, caras sofreram sim, sofreram muito, cara. isso. Não, estou falando antes. Eu estou falando antes de serem crucificados. Antes, entendeu? A diferença de tratamento de Jesus com eles eu queria que o professor confirmasse, eles foram diferentes. Agora, professor, quando um deles reconhece que é pecador, acontece o fato de que estará comigo no paraíso, certo? O que o professor acha desse relato que eu fiz? Sim, se nós observarmos de fato, o julgamento, o processo de Jesus, ele foi diferenciado. Ele tem ali que andar mais do que eles, porque ele é levado de uma região para outra. Tem essa questão da coroação de espinhos também, que isso envolve uma dor É, muito forte, né? isso. Ele apanha também em cada parada que ele faz, ele é levado, ele é mandado lá para Galiléia, depois retornam com ele. Então, assim, anterior à crucificação, Jesus ele sofre mais dores, sim, do que os outros. Os outros também sofreram, mas não se compara ali com a questão do relato de que o que Jesus passa na mão daqueles governantes. De fato, é isso mesmo, 9 da manhã até as 15 horas, ou seja, são 6 horas, e os dois zombavam de Jesus. Cristo vai mostrar que os dois ladrões, eles zombavam. Depois, um ali tem essa questão de olhar Jesus como um inocente. E aí surge essa questão do lembra de mim quando entrares no teu reino. Mas no Professor, início da crucificação, os dois zombam de Jesus. professor, seria forçar muito o texto eu dizer que Jesus ali, ele já teria o sangue dele espargido
como a profecia. Jesus ali, o sangue dele já teria caído sobre a terra, o sangue dele. Ele poderia, às 10 horas, ele poderia, Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Eu poderia conjecturar, forçar, dizer que depois que, como eu já ouvi, imediatamente depois que um deles reconhece o senhorio de Jesus, imediatamente ele entrega o Espírito ao Pai. Aí eu estaria dizendo que Jesus teve um amor tão grande, que um daqueles dois ele queria levar para o reino. Entendeu? Seria forçar muita barra? Eu vejo assim que nós não temos como afirmar isso, Isaías. Em qual horário que durante quanto tempo ali que o sangue todo sai do corpo, né? Até porque Jesus, antes de chegar ali na cruz, ele já tinha ali, possivelmente já tinha sangrado. Até que ele fica sem força até para carregar a cruz, ele precisa de ajuda para chegar até ali ao local da crucificação. Então, assim, aí precisava até um estudo mais científico, mais apurado, acerca de quanto tempo leva nesse processo de crucificação, considerando que Jesus já tinha um sofrimento anterior, né? O quanto tempo leva para que o sangue todo saísse, né? É um estudo interessante. Então, não tem como a gente afirmar pelo relato bíblico, não tem como afirmar isso. Entendi. E eu não sei se o irmão Hilton deve saber que um médico francês, não é isso? Ele fez um estudo sobre as reações de suar sangue. Ele fez um estudo sobre o que Jesus passou naquele momento, o estresse emocional, que a pessoa, dependendo do estresse, ela soa sangue, sim. Ela soa sangue, não é? Então, é algo tremendo. Vamos lá, gente. Só eu e João estamos perguntando. Irmã Jacira está quietinha, está inibida hoje. A outra irmã aí também não quer perguntar nada? Não, eu não estou inibida, não. É o que o senhor está abordando, o tema que eu iria abordar também, a respeito que Jesus realmente. Gente, a minha monografia foi sobre Jesus. Então, eu digo a vocês, a crucificação de Jesus eu li muito. Igual a ele, ninguém sofreu. E outra coisa, uma pessoa normal teria morrido antes de ir para a cruz. Tamanho foi a maldade que fizeram com ele, a crueldade que fizeram com ele antes. Um ser humano normal não aguentaria. E isso eu li em mais de um livro. Tá? Mais de um livro li esse tipo de comentário. Então, o senhor está abordando esse tipo de comentário, eu estou gostando, e está apenas confirmando o que eu já sabia. Então, que eu já sei, por que eu já sei isso ao pé da letra? Porque foi a minha monografia. Legal. Legal. Vamos lá, Pimenta! Vamos lá, Pimenta! Irmã Cissa, está quietinha. Até a respeito marginal também. Fale, Irmã Jacira. Até a respeito do malfeitor também, eu li isso, que Jesus esperou o máximo para ver se havia oportunidade de salvar alguma coisa. É aquele negócio para ver se consegue, né? Aí vamos ver como está agora, né? Esperando, aguardando que a palavra chegue até os confins da terra, né? Amém. Nós vamos esperando. Amém. Fala, João. Ô, João, tira a mão do fone, João. Tira a mão do fone. Vai, fala. Pela tradição, a gente vê a cruz. A clave e a cruz inteira. Mas pela tradição, pelos estudos, ele só carregou a clave. Porque a madeira do meio já ficava lá no Calvário para as crucificações que aconteciam. Então, o condenado carregava apenas a clave. Mas aí ficou impressionante que ele carregou uma cruz inteira.
Entendeu? Entendeu, professor? Você pode repetir, Isaías? Eu posso. Ele falou o seguinte: pela tradição, o preso ele só levava a trave da cruz. Sim. Aquela parte central da cruz, ela já ficava no local da crucificação. E muita gente acredita que Jesus levou a cruz pronta, a cruz completa, né? Propriamente dito. O que o senhor acha disso? É verdade. Essa parte central já ficava no local de execução e o preso ele carregava a trave ali, né? Aqui Ah, nas ah, costas, amarrado ali, e levava até o local de execução para que ele fosse crucificado. Isso é verdade. o que eu creio que não era nada confortável também, né? Também. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, irmã Cissa, a senhora abriu o microfone aí, me perdoa. Irmã Cissa Melo, missionária. Oi, gente. É que eu entrei atrasada, aí eu fiquei. Assim, estamos falando sobre o sofrimento de Jesus, né? A crucificação dele. A crucificação, né? Porque, assim, além do sofrimento que ele teve, né? Que ele passou, de tudo que ele passou, também teve a pressão psicológica, né? Porque, segundo as Escrituras, quando ele fala, né? Se fosse possível, né, para Deus passar dele aquele cálice. Então, assim, ele sofreu também uma pressão psicológica muito grande antes, né? Porque ele foi torturado. Agora, os outros, eu ouvi o senhor falar assim, aí, os outros presos, eles não foram torturados, não? Essa tortura foi só Jesus que sofreu essa tortura? Os outros que eram, assim, pregados na cruz, eles não sofriam a tortura? Foi só Jesus que sofreu essa tortura? Eles sofriam também, irmã Cissa. É que a de Jesus, ele foi mais prolongada, por quê? Porque tinha essa questão política envolvida. Então, o próprio Pilatos, né, quando ele recebe a Jesus, ele tenta se safar. E o que ele faz? Ele manda Jesus lá para Herodes. Lucas vai mostrar isso. Aí Jesus é mandado para Herodes. Herodes também não quer ficar com Jesus, devolve para Pilatos. E aí, nesse meio tempo, aí ele tem mais espancamentos. Ele sofre mais. Então, assim, além dos sofrimentos que já eram designados para os bandidos, Jesus tem mais esse acréscimo aí. Entendi. Aí é porque assim, Jesus ele sofreu toda essa tortura aí, né? E aí eu fico pensando, né, que tanto crente hoje em dia que é a favor de tortura, né? E o Senhor Jesus foi tão torturado e aí eu fico assim tentando imaginar que Deus, né, ele que amor é esse, né? Que amor é esse que Deus tem por nós? É imensurável, é inimaginável, né? Dele permitir, né, o filho dele sofrer desse jeito, dessa forma, ser torturado por nós, né? Eu fico pensando, é difícil a gente compreender um amor desse, né? Porque assim, eu não daria meu filho para morrer por ninguém, né? Eu não daria um filho meu para morrer por ninguém, muito menos para uma pessoa errada. Então, eu acho que o amor de Deus é incompreensível, é muito grande, porque o que Jesus sofreu, nossa, foi tremendo. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que Deus fez isso, né? Deus fez isso, ele mandou o filho dele lá morrer, ser torturado, passar por tudo que passou, sabe? Por nós, sabe? E a gente não merece isso. A gente, meu Deus, eu não consigo, é incompreensível. Porque assim, eu não sei se minha ideia é errada, né? Mas eu penso assim, o amor de uma mãe por um filho é um amor assim, uma mãe, ela é capaz de, sei lá, acho que até de morrer no lugar do filho, né? Mas a gente não tem coragem de pegar um filho nosso e morrer por alguém e alguém todo errado. Então, o amor de Deus é tremendo, é incompreensível, e isso só faz a gente refletir de como que nós temos valor para o Senhor, né? De como que a gente é amado, e a gente, às vezes, a gente esquece disso.
A gente esquece de como que a gente é amado, de como que a gente tem valor. A gente esquece disso. E muitas das vezes o diabo ele quer pôr na nossa mente, na nossa cabeça, que às vezes por coisas que a gente passa na vida, por decepções que a gente passa na vida, por tantas coisas que a gente passa na vida, às vezes a gente é desvalorizado por pessoas, né, que deveriam nos amar. E a gente esquece, né, do valor que nós temos para o Senhor, do valor que Deus ele nos vê assim, né, com um valor tão grande. E assim, coisas que eu fico refletindo, né, porque quando o homem errou lá, eu já pensei nisso muitas das vezes. Lá no Éden, quando Adão pecou, Eva pecou, enfim, Deus poderia ter destruído, Deus poderia ter matado já o homem ali, a mulher ali, e feito outro, né? Então é uma coisa assim que muitas vezes eu fico pensando, né? Para Deus, né? Podia simplesmente, ó, o homem pecou, a mulher pecou, mata eles, acaba com eles, acaba com a existência deles e a gente faz outra. Faz uma, mas não, ele quis resgatar, né? É imensurável esse amor. E quando eu fico pensando assim na tortura, no que Cristo passou, gente, é algo assim para a gente refletir mesmo, para a gente refletir, para a gente pensar, sabe? É incompreensível esse amor. E é bom porque a gente vê quanto que a gente é amado, né? E às vezes a gente esquece disso. É isso. Lindo, lindo, lindo relato da irmã, lindo relato da irmã. E eu queria dizer para a irmã, eu não sei se o professor concorda comigo, e os irmãos, que só se tem esse sentimento quem é ligado à videira. Só se tem esse sentimento de dor, de admiração pelo ato de Jesus na cruz, quem reconhece realmente essa sensibilidade, só tem essa sensibilidade, sabe? Eu sempre peço ao Senhor para que eu nunca perca, professor Hilton. Eu queria que o professor Hilton falasse um pouco sobre isso. O sentimento de dor quando eu vejo um mendigo caído, quando eu vejo alguém baleado na rua, entendeu? Alguém numa situação assim que eu vejo na televisão, eu sempre quero que caia lágrima dos meus olhos. Eu nunca quero ser indiferente, professor. Por favor. O apóstolo Paulo ele vai dizer que esse amor ele excede todo entendimento. Não tem como a gente medir. E o mesmo Paulo ele vai dizer que tudo na nossa vida deve ser regulado pelo amor. Você pode ter toda a sabedoria, toda a ciência, conhecer as linguagens celestiais, humanas. Você pode doar todo seu bem, os seus bens, toda a sua riqueza. Você pode até se sacrificar, passar pelo fogo. Mas se você não tiver amor, de nada disso vai aproveitar. Eu vejo que quando o próprio Paulo também ele fala acerca do juízo de Deus, esses olhos de Deus como chama de fogo, que tem nesses olhos como chama de fogo é o amor. É o amor que ele verifica todo o nosso ser, toda a nossa obra. Se nós não tivermos amor, nós não estamos ligados à videira, né? Como você disse. Então, tudo na nossa vida é regulado por esse amor. Então, esse amor nos constrange. Qual que é a prova de que eu tenho esse amor? Não é que eu declaro que eu tenho. É quando, lá em João, na primeira de João, ele vai dizer que nós conhecemos o amor nisso, que Cristo deu a sua vida por nós e nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, se o amor de Deus habita em nós, a gente sente compaixão, a gente às vezes perde até a fome. Né? A gente começa a pensar nas pessoas que não têm alimento, a gente não consegue nem comer direito. A gente passa na rua e no momento de alegria nossa, a gente vê um irmão nosso ali sofrendo, na rua, você consegue sentir a tristeza. Você não tem poder para mudar o mundo todo,
mas você consegue mudar nas suas relações, né? Então, se nós temos o amor de Deus, isso vai nos constranger automaticamente. Isso não é um ensino doutrinário, isso é um ensino de vida. Esse é uma das evidências que o Espírito do amor habita em nós. É, tremendo, muito tremendo. Fala, João. Não estamos te ouvindo. Melhorou. Alô? Não, não estamos te ouvindo, João. Não estamos te ouvindo. Agora? Agora estou ouvindo. Agora? Ó, tô ouvindo. Pode falar. Alô, tá ouvindo, Luiz? Estou ouvindo agora. Agora comecei a ouvir. Vai, João. Vai, João. Tá dando para ouvir? Agora está ouvindo. Quando você... É o seguinte, com relação ao sofrimento dos condenados, o joelho de todos eles eram quebrados justamente para adiantar a morte deles. Só Jesus que não foi quebrado o joelho, porque ele já tinha morrido. Então, os caras sofreram muito, os caras tiveram sofrimento. Está difícil de ouvir. Está difícil de ouvir, João, infelizmente. Tá difícil de ouvir, infelizmente. Ouviu agora? Não. Não, ouvi não. Tá difícil de ouvir. Então deixa. Tá bom. Irmã Janete, vamos perguntar alguma coisa, irmã Janete, ou falar algo? Fala, irmã Janete. Não, estou aprendendo, estou escutando. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. O Pimenta do Reino. Pimenta do Reino. Boa noite, meus queridos. Só ouvindo. Amém. Amém. Gente, então, eu gostaria de que você que nos acompanha, que pegou essa gravação, está vendo depois da data que nós estamos realizando esse estudo, que seria 24 de agosto, anotasse o Pix do nosso professor Wilton, né? Não podemos deixar de abençoar o nosso professor Wilton. O Pix do professor, anota aí o Pix do professor. 28 57 53 398 dígito 50. Repetindo, Pix do professor 28 57 53 398 e 50. É o CPF dele. É professor Wilton Chini, com C, C-H-I, Wilton Chini. Então, você que se sentir no coração e queira abençoar a vida do professor, como nós aqui já fazemos, ele não cobra nada para nos ensinar, ele vai na tua igreja o dia que você convidar, ele não cobra nada, ele espera que o Espírito Santo mova o teu coração para abençoar a vida dele, através das nossas vidas. Oi? Mas se eu sou antigo e gosto de fazer depósito,
Como é que é a conta e a agência? Qual é o banco? A conta, o banco é Banco do Brasil, Banco do Brasil. A agência é 28622. Banco do Brasil, agência 28622. A conta corrente é 29824, dígito 7. Conta corrente 29824, dígito 7. Obrigado, irmão Márcio. Muito obrigado. Gente, então nós vamos seguindo para o término do nosso encontro. Não sei se o professor quer falar algo mais ou alguém quer falar algo mais. Eu quero. Por favor. Estamos no último encontro ou tem mais? Qual é a Tem mais sequência? 3. Acho que tem mais 3, né, Tá. professor? Mais 3. Ok, perdão. Amém. Então, louvamos a Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã, que está aqui participando, você que está vendo depois. Muito obrigado por participar desse momento. E eu queria que a nossa amada irmã Jacira fizesse aquela oração abençoada. Ok, tudo bem. Hoje nós vamos imaginar o nosso Jesus crucificado e vamos fazer as seguintes orações. Nesta tarde, Cristo do Calvário, vim pedir-te por minha carne enferma, mas, ao ver-te, meus olhos vão e vêm de teu corpo ao meu corpo, com vergonha. Como queixar-me de meus pés cansados, quando vejo os teus destroçados? Como mostrar-te minhas mãos vazias, quando as tuas estão cheias de feridas? Como explicar-te minha solidão, quando na cruz, levantado e sozinho estás? Como explicar-te que não tenho amor, quando teu coração está dilacerado? Amém. Quem escreveu foi G. Mistral. Agora temos uma outra, novamente pensando em Jesus crucificado. Tua morte foi o último elo de uma cadeia de um amor subversivo. Amaste, simplesmente amaste, sem mistura nem impureza. Tu te fizeste último, para que os últimos fossem os primeiros. Defendeste os que não têm defensor. Renunciaste ao triunfo pessoal. Acreditaste sem vacilar. E tua fé se fez amor puro. E te penduraram como um infame. Assim deste tudo o que tinhas e eras. E revelaste o mistério, que existe um amor e uma casa para todos, que de todos espera o impossível. Amém, amém. P. Lloyd. Agora temos pensar o seguinte: Cristo Jesus, como teus discípulos, precisamos de forças para preparar-nos para carregar nossa cruz. E nos dizes a cada um: não temas, arrisca-te a seguir-me, sempre, sempre de novo. Amém, amém. H. Rogers de Taizé. Que Cristo Jesus seja plenamente formado em nós. Amém, amém, amém. Não está falando. Não está falando. Não está dando Amém, Jesus. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, depois dessa oração maravilhosa, eu gostaria de agradecer a nossa visitante hoje, que com certeza gostou, que ela deve ter gostado, né? De nós aprofundarmos nesse sofrimento e lembrar que não podemos deixar de lembrar, professor, que depois disso tudo o Senhor ressuscitou. É verdade. Então, não devemos ficar só pesarosos, né, pelo sofrimento dele. Exato. Devemos também glorificar, porque ali ele venceu a morte. A morte pensou que ele ia ficar lá fedendo, lá no meio dos mortos, e há relatos históricos, né? Não só bíblicos, mas históricos, de que um dia um homem ressuscitou dentre os mortos. Então, terminamos essa reunião felizes, porque Jesus ressuscitou. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Está terminado em nome de Jesus. Fiquem com Jesus. Amém. Tchau, Beijo. Agora gente. vamos ir lá para a cantina comer. Vamos ir lá para a cantina comer o salgadinho da nossa irmã. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Janete? Janete. Irmã Janete, Wilton. Irmã Janete tem festas, um buffet de festas. Oh, maravilha. Só coisa deliciosa, Wilton. Maravilha. Se alguém precisar aí, você pode contratar. Então, agora acabou o culto. Vamos lá para a cantina da igreja comer o salgadinho da irmã Janete. Amém. Eu já provei. Vamos lá antes que não esfrie. Se esfriar, fica ruim. Agora deu até vontade de comer o salgado, viu? O senhor foi falar. Ai. Deu vontade, sério. Beijo, beijo.